Hello everybody, welcome back! Bem-vindos de volta! Hoje nós vamos falar dos interrogativos, como fazer pergunta, né? Como fazer pergunta novamente, quando eu não estiver falando de ser e estar. Por quê? Porque a gente já aprendeu a fazer pergunta com ser e estar. Agora vamos aprender com outros verbos, com os outros verbos. Quando eu não estiver falando de ser e estar, eu vou precisar colocar um do na frente, certo? Então, se eu preciso do don't para fazer o meu não, para fazer a minha pergunta, eu preciso do do. Então, não adianta ter só entonação. Em português, a gente tem só entonação. Você tem um carro. Você tem um carro? Em inglês, eu preciso do do para indicar que é uma pergunta. Do you have a car? Do you have a car? Pronuncia comigo. Você tem um carro? Do you have a car? Por que eu não fiz essa pergunta com I? Por que eu não dei exemplo com I nem com we? Porque é muito estranho a gente perguntar pra gente mesmo, né? Então, eu tenho um carro? Do I have a car? Nós temos um carro? Do we have a car? Como é um pouco unusual, incomum, é meio estranho, eu não coloquei isso de exemplo, tá? Gramaticalmente falando, dá pra fazer pergunta pra si mesmo. Mas a probabilidade de você fazer pergunta pra si mesmo é pequena, né? Bom, e se eu quiser perguntar se ele tem um carro? Aí, lembra que eu usava doesn't para fazer o negativo? Eu vou usar does para fazer pergunta. Ah, cadê o S? Cadê o S? Não tem S. Por que não tem S? Porque já tem S no does. Então, have não é mais has, tá? Have continua have porque tem um S no does. Então, vamos pronunciar comigo. Does he have a car? Does he have a car? Agora com she. Does she have a car? Ela tem um carro? Does she have a car? Agora eu vou perguntar em português e você me devolve em inglês. Você tem um carro? Do you have a car? Eles ou elas têm um carro? Do they have a car? Ele tem um carro? Does he have a car? Ela tem um carro? Does she have a car? Muito legal. E se fosse eles querem comprar um carro, né? Eu dei um exemplo aqui com do you. Você ou vocês, né? Vocês querem comprar um carro? Do you want to buy a car? Agora, como ficaria eles ou elas, né? They pode ser eles ou elas, querem comprar um carro? Do they want to buy a car? Do they want to buy a car? Como seria, então, já que aqui já tem, ele quer comprar um carro? Does he want to buy a car? Ela quer comprar um carro? Does she want to buy a car? Does she want to buy a car? Muito bom. Does she want to buy a car? Tenho certeza que você acertou essa. Bom, pessoal, então aqui é para fazer o interrogativo. A gente vai ver isso no PDF que eu vou trazer para a próxima aula, para a gente aprender um pouco de materiais escolares, ok? A gente vai ver isso na próxima aula. Aqui eu estou ensinando para vocês, então, nessas 3 aulas, como fazer afirmativo, quando não é com verbo to be, como fazer negativo e interrogativo. É uma introdução. A gente vai ver mais esses verbos no decorrer das nossas aulas nessas 3 formas, ok? Bom, vejo vocês então no próximo vídeo. See you on the next video. Bye bye!